segue Conexão Unicinos FM. O assunto agora são as más condições para os presos no Presídio Central de Porto Alegre. Isso, Rodrigo, inclusive em março ocorreu um mutirão carcerário do Rio Grande do Sul. Então o Conselho Nacional de Justiça fez uma inspeção lá no Presídio Central de Porto Alegre e aí detectou aqueles problemas que já foram detectados há muitos anos e muito tem se falado sobre isso. Nós estamos na linha com a professora Fernanda Bragato, que é professora do curso de Direito, diretora do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, para conversar conosco. Boa tarde, professora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Camila e Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, obrigada certo. pela participação aqui no Conexão. Bom, professora, as pessoas normalmente não veem de forma muito simpática nem as pautas que se faz até discutindo essa questão das más condições dos presídios, né? Porque as pessoas também têm uma ideia de que são meliantes, que estão ali e tudo mais, e que não merecem consideração. Se a gente pensar na questão de ressocialização e, além do mais, de própria dignidade, é importante retomar mesmo essa questão das condições dos presídios, em especial do presídio central aqui de Porto Alegre, né, professora? É verdade, Camila. Eu acho que tu tocaste num ponto bem importante, que é a percepção que as pessoas, que a sociedade em geral tem a respeito das condições prisionais, né? E eu acho que é a partir dessa percepção das pessoas, essa falsa ou essa percepção negativa da sociedade em relação às condições prisionais, que acabam fazendo com que o governo, com que as autoridades públicas não tomem qualquer providência para resolver essa situação revoltante, grotesca, degradante que é o Presídio Central de Porto Alegre. Eu acredito que se as pessoas tivessem realmente conhecimento do que se trata o Presídio Central e sobre qual é a real finalidade da punição e o que são os direitos humanos, certamente essa não seria a posição majoritária da sociedade. Tá? Então, eu já fiz algumas visitas ao Presídio Central com os meus alunos do curso de Direito, do curso de Serviço Social da Unicinos, ao Presídio Central, e pude constatar com os meus próprios olhos, junto com os meus alunos, as condições realmente vergonhosas nas quais se encontram hoje 4.591 detentos num estabelecimento prisional que tem capacidade para 1.984 pessoas. Hoje o Presídio Central, ele mistura presos provisórios com presos condenados, primários com reincidentes, sadios com doentes, e como é de conhecimento, talvez não da sociedade, porque não se informe, porque a mídia também não tem a preocupação de informar, as pessoas quando chegam, os presos quando chegam, não na condição de condenados, presos de prisão em flagrante ou provisória, qualquer tipo de prisão, quando chegam ao Presídio Central, a pergunta que se faz é: para qual galeria tu preferes ir? Porque é a única forma que o Estado tem de garantir a integridade física dessas pessoas. O que acontece? As pessoas, que na maioria dos casos é tráfico de drogas, tá? A maioria dos presos no Presídio Central cometeram crime de tráfico de drogas, eles têm que ser dirigidos a uma galeria que é dominada pela facção criminosa ou da qual eles fazem parte, ou que atuam na zona onde eles atuavam. Tá? E isso acaba fazendo com que as relações com as organizações criminosas se aprofundem, se fortaleçam ou se estabeleçam, porque muitas vezes a relação ainda não existe. E aí dentro do Presídio Central, além das condições de imundície, de desumanidade, de crueldade em que os presos vivem, eles ainda passam a estabelecer uma relação com as organizações criminosas que os tornam devedores. Tanto que hoje, como afirma o Dr. Brususka, que é o juiz da Vara de Execuções Criminais em Porto Alegre, ele não tem a estatística exata, mas ele estima que 70% dos homicídios no Rio Grande do Sul, 70% dos homicídios no Rio Grande do Sul
são de pessoas que deixaram o sistema prisional ou que foram para o regime semiaberto, que são mortos na rua pelas facções criminosas, porque não pagaram as suas dívidas ou coisas desse tipo. Dentro do presídio central, as pessoas sofrem os presos sofrem as mais variadas violações de direitos humanos, as mais atrozes violações. Não têm acesso desde a comida, à saúde. Quem decide se o preso vai receber atendimento ou não são os chamados prefeitos das galerias, porque da galeria para dentro o Estado não tem controle. Então, é um preso que comanda cada galeria, que em geral tem mais de 400 presos, tá? Cada cela tem 30 presos, onde caberia 4, 5 presos. E essas pessoas, então, elas têm que comprar gêneros alimentícios, gêneros de higiene, tudo lá dentro do presídio, porque isso não é fornecido pelo Estado, tá? E isso vai totalmente ao contrário, né, professora? Isso vai totalmente ao contrário também, né, do que o presídio deveria ser, na verdade, que era um lugar para reabilitação, na verdade, da pessoa, né? Exatamente. O presídio central, a realidade do presídio central é a seguinte: não há agentes penitenciários lá dentro. A custódia do presídio central é feita pela Brigada Militar, que entrou no presídio central há mais de 10 anos por questões de urgência, de emergência, estão lá até hoje. Né? E a Brigada Militar, eles conseguem fazer a contenção das portas do presídio para fora, mas lá dentro, e eu não estou culpando aqui a Brigada Militar, até porque não é função deles estarem lá, eles estão lá porque simplesmente há uma omissão completa do Estado em relação a isso. Isso é de anos. Então as pessoas lá dentro, os presos fazem a autogestão. Desde o atendimento médico, quem decide se o preso vai ou não é o prefeito da galeria. Os presos não têm acesso a qualquer atendimento médico se isso não é gerido pelos presos. Sem contar as péssimas condições de higiene, esgoto a céu aberto, privadas imundas, um cheiro insuportável. Não tem explicação o que é o presídio central, não tem explicação a postura da sociedade brasileira, especialmente da sociedade gaúcha, em relação a esse problema, que é de uma crueldade, que é de uma degradação que não tem explicação, realmente não tem explicação. E por conta disso, finalmente, uma série de associações gaúchas, como a Júris, a Associação do Ministério Público, a Associação dos Defensores Públicos do Estado, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o Instituto Brasileiro, o Conselho da Comunidade para Assistência aos Apenados das Casas Prisionais de Porto Alegre, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais e a TEMES Assessoria Jurídica denunciaram o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos numa petição que está disponível no site da Júris e que detalha muito bem, de uma forma muito bem feita, a situação prisional do presídio central, que já foi apontado pela CPI do sistema prisional como a pior cadeia do Brasil. Foi chamada de masmorra do século XXI. Né? E uma das recomendações da CPI foi o fechamento do presídio central. Pois é, professora, só para a gente entender isso, claro que isso vem de muitos anos, quer dizer, é uma coisa que já vem aí, entra governo, passa governo, mas de quem seria a responsabilidade direta nisso? De qual ente governamental, instituição, enfim, e por que também não se tem, na realidade, um interesse de melhorar isso também? A responsabilidade direta é do governo do Estado. Tá? Eu acredito que nada é feito em relação ao presídio central, que é uma vergonha, porque não há interesse político. Esse interesse político não há por quê? Porque a sociedade, por desconhecimento ou por crueldade, não apoia e não apoiaria qualquer gasto público para qualquer investimento em presídio. Eu imagino que seja isso, porque não é para pessoas que conhecem o presídio central, para pessoas que se interessam pelo assunto,
Não tem explicação. Talvez... Não tem explicação. É uma atrocidade que acontece lá dentro. Aqui não faz muito tempo, acho que questão de semanas também, um município da região metropolitana, aqui do Vale dos Sinos, o município do Vale dos Sinos também estavam aí acordando a questão de construir um presídio na cidade e tanto a população com o apoio também do governo municipal disseram terminantemente que não tinham interesse em ter um presídio, em ter na sua cidade e no fim agora até não sei como é que fechou essa questão, mas a princípio até onde eu acompanhei não ia ser realmente feito. Talvez isso explique também, né, professora, por que falta esse interesse em melhorar as condições, claro. Porque também não é simpático a um possível eleitor isso, né? Exatamente, essa questão não gera um interesse político porque a comunidade vê o assunto do sistema prisional vê de uma forma muito negativa, não analisa essa questão com seriedade. Eu acho que isso tem também relação com o fato de que a chamada clientela do direito penal, a clientela do sistema prisional, é basicamente formada por jovens, pobres e a maioria também de cor negra. A clientela do sistema carcerário brasileiro é a pobreza. Então, assim, o interesse da sociedade formadora de opinião é muito baixo em relação a esse problema. Isso está relacionado a outros problemas da sociedade brasileira, que é essa falta de reconhecimento, essa falta de sentimento de solidariedade, que é muito grande na sociedade brasileira. Bom, e agora tem uma relação muito grande também. E as pessoas têm criaram um mito de que de que o crime de que as pessoas que estão presas cometeram crimes hediondos ou crimes horrorosos e tal, e não sabem que a realidade é que, no caso do Presídio Central, e praticamente todo o sistema prisional brasileiro é composto por pessoas que praticaram o crime de tráfico de drogas. Então, realmente é um desconhecimento geral das pessoas sobre essa situação que configura uma das mais graves, das mais atrozes violações de direitos básicos do ser humano do mundo, do Presídio Central. Bom, e depois de ter colocado, então, né, toda essa problemática também, né, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, alguma coisa pode mudar, professora, nisso? Se a OEA, então, entrar nessa história? Olha, na própria petição já foram descritas uma série de medidas tomadas, já foi demonstrado que houve um esgotamento dentro das vias internas, das possíveis vias de solução interna para resolver esse problema e nada foi feito, né? Então, assim, essa é uma medida, é uma tentativa, né, de, por meio de um constrangimento internacional, o Estado brasileiro vir a tomar alguma providência, né? E também soma-se a isso o fato de que essa petição, essa denúncia do sistema interamericano, é uma representação, na verdade, né, foi feita por importantes instituições, entidades representativas da UFES, como o CREMES, como a Júris, Ministério Público, o CREA, etc. Então, isso mobilizou uma parcela significativa da sociedade em relação a esse problema. Talvez isso tenha um peso grande para que leve o Estado brasileiro a tomar alguma providência. Claro que, diante dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, quem responde é o Estado brasileiro, é a União, não os Estados individualmente, né? Então, obrigatoriamente tem que ser denunciado o Estado brasileiro, embora internamente, né, por questões de federalismo, quem responda seja o Estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente espera, né, que por meio dessa medida finalmente seja feita alguma coisa. Eu quero ressaltar aqui que não é um problema do governo atual. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica específica a esse ou aquele governo. E essa situação calamitosa, ela se arrasta há muitos anos, né, sem nenhum governo ter feito nada em relação a isso. Têm sido construídas algumas vagas, ou tem algumas medidas paliativas, mas o problema nunca é resolvido, né? Até porque
o aumento da criminalidade tem uma relação muito direta com as condições do sistema prisional, porque, como eu disse um pouco antes, o sistema prisional hoje, como ele está, ele serve para aprofundar as relações das pessoas, né, dos potenciais criminosos com o crime organizado. Tanto que o Presídio Central ele é hoje dominado por praticamente quatro facções criminosas, né? Então, existe o sistema prisional, especialmente na figura do Presídio Central, está servindo como um reprodutor da criminalidade. Então, isso vai gerando cada vez mais prisões, cada vez mais prisões, cada vez mais violência, e assim por diante. Então, essa é uma situação gravíssima. Então tá certo. Queremos agradecer a participação da professora Fernanda Bragato, professora do curso de Direito, diretora do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos. Obrigada, professora Fernanda, pela participação aqui no Conexão. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Camila e Rodrigo, pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto que é tão pouco pautado pela mídia, né? Muito obrigada, então, pela oportunidade. Valeu, professora. Um grande abraço.